Salve Maria, povo de Deus. O evangelho de hoje queremos meditar Lucas capítulo 6, versículo de 1 a 5. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancaram e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e o comeu, e ainda por cima os deu aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM, sejam bem-vindas a esses canais de evangelização. Uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Neste sábado tão abençoado por Deus, e justamente hoje, sábado, este evangelho fala de um sábado, né? Em que Jesus e seus discípulos entram, passam por uma plantação de milho, né? E os discípulos com fome começam a debulhar as espigas para fazer alguma coisa ali para eles comerem. E, de repente, os fariseus, avistando isso, questionam: você não sabia que não pode, falando de lei para Jesus, você não sabia que não pode comer nada, que não pode fazer esforço no dia de sábado? E Jesus então dá uma belíssima resposta dizendo, né? Usou o exemplo de Davi e seus companheiros, que aqueles pães da preposição, né, que diziam que eram ditos assim dessa forma, eram oferecidos a Deus e somente os sacerdotes podiam comer. Então Davi entrou, sentiu fome, pegou os pães e deu para os seus companheiros. E nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Porque a lei não está acima do amor. A lei não está acima da misericórdia. A lei não está acima da compaixão. Coloque isso na sua cabeça. A lei não está acima da compaixão. Tem pessoas que usam da lei, tem pessoas que usam do poder e se transformam. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Aí você vai ver o quanto ela se transforma. E muita gente se transforma com o poder nas mãos, né? Muda a fisionomia, muda o jeito de agir, muda o linguajar, muda os pensamentos, muda os hábitos, muda tudo. Então a pessoa mudou. Então Jesus vem falar o quê? Que a lei não está acima da misericórdia de Deus, né? Neste evangelho, na referência a partir do texto que escutamos hoje, não é o homem que foi criado para o sábado, mas sim o sábado que foi criado para o homem. Vou repetir. Não é o homem que foi criado para o sábado, mas o sábado que foi criado para o homem. Jesus prova isso neste evangelho hoje. Por isso que Jesus diz, né? Olha lá, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. O sábado, que é uma mentalidade, que na mentalidade judaica é um dia muito especial. É o dia do descanso, é o dia logo após a criação que Deus descansou. Então Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou. Então na mentalidade judaica o 7º dia é o sábado. Então eles não fazem nada, existe até algumas denominações protestantes que fazem isso, como algumas do 7º dia, que eles tiram o sábado, não fazem esforço físico, e não é todo sábado, né? Chega às 6 horas da tarde e eles continuam com a vida normal. E Jesus, ao dizer essa palavra, gera de certa maneira, uma revolta no coração dos judeus, que neste dia não trabalham e tem uma série de regras, uma série de coisas que eles não podem fazer neste dia. Jesus, contudo, inaugura um novo tempo, um novo povo de Deus, um novo modo de viver, não pautado apenas na lei, mas na graça. O Senhor Jesus é o Senhor da graça. Quantas pessoas que usam do poder, mais uma vez eu estou dizendo do poder, porque fala justamente isso. Quantas pessoas usam do poder para humilhar as pessoas, para passar as outras para trás? Quantas pessoas que usam do evangelho para se autopromoverem? Jesus, quando
questionado pelos fariseus, Jesus dá essa belíssima resposta. Usou o exemplo de Davi e depois disse: eu também sou o Senhor do sábado. Contradizendo então todas as leis judaicas, que eles não fazem nada no sábado, não pode fazer nada. Ora, então às vezes pode morrer de fome, pode deixar um animal morrer de fome, pode deixar uma família morrer de fome, pode deixar uma catástrofe acontecer, já que você não pode fazer nada. Está errado, o sábado não é acima do homem. O sábado foi feito para servir ao homem. Para nós, na mentalidade católica, isso o catecismo da Igreja Católica que diz, não sou eu, o domingo é o dia do descanso. É o dia que o católico não deve trabalhar, é o dia que o católico não deve ir no mercado. Se eu tiver que ir no mercado, você tem que ir no sábado. Se tiver que fazer qualquer coisa de rua, você faça no sábado. Isso é o catecismo da Igreja Católica que diz, não sou eu que estou inventando. Por isso que abre algumas exceções. Por exemplo, quem é funcionário público, quem é militar, quem trabalha em posto de combustível, alguns serviços que abrem no domingo que, infelizmente, a pessoa está trabalhando e tem que cumprir horas, né? Mas se você tem a oportunidade de não trabalhar no domingo, não trabalhe. Se você tem a oportunidade de não fazer nenhuma algazarra, nada de festa, dessas coisas, não faça. Porque para nós católicos, o domingo é sagrado. Começamos com a Santa Missa ou terminamos com a Santa Missa, e esse dia é dedicado para ficar com a família, para ficar com os filhos, para passear, coisa assim, mas com os filhos, É dia de ir na sogra, é dia de ir na mamãe, no papai, enfim. Então o domingo para nós católicos é sagrado. Para os judeus é o sábado. Só que a diferença é que os judeus, eles colocam o sábado acima do homem. E nós católicos não colocamos o domingo acima de nós, não. O domingo está aí para nos servir, como cada dia da semana. E é isso que a doutrina católica nos ensina. E é isso que Jesus condena a nação do povo que segue tais leis, principalmente os fariseus que questionaram Jesus. Ora, Davi, quando entrou, ele estava com fome. Ele viu o pão lá e comeu, ele e seus companheiros. E a bênção de Deus foi derramado na vida deles da mesma maneira. Por quê? Porque a lei não está, eu repito, a lei não está acima da misericórdia. A lei não está acima da misericórdia. O Filho do Homem é Senhor também das situações que você considera impossível na sua vida. Situações de dificuldade, sofrimento. Jesus é o Senhor de tudo. Nós sabemos fielmente nessa verdade, que Jesus é o Senhor de tudo. Mas eis uma questão: você permite que Ele seja o Senhor da sua vida também? Você permite que Ele seja o Senhor da tua casa também? Você permite? Se você não permite, permita que Jesus seja o Senhor e Salvador da tua casa. Deus te abençoe, que você tenha um excelente sábado e um excelente final de semana. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, você já sabe, não se esqueça de compartilhar. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la. Para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe, um excelente final de semana. Eu retorno amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.